Meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Na sexta-feira passada, não foi possível estar com os irmãos, pois eu estava bastante gripado, estava tossindo bastante, e não foi possível dar prosseguimento ao estudo da carta aos Efésios, se bem que nós estamos terminando já, né? Estamos terminando o estudo dessa carta tão maravilhosa do apóstolo Paulo, uma das cartas da prisão, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, 3 cartas da prisão de Paulo. Mas, irmão, nós vamos orar neste momento. Senhor Deus amado, nós agradecemos ao Senhor a bênção, a oportunidade de podermos dar a sua palavra, de podermos, Senhor Deus, aprender do Senhor cada vez mais e que possamos tirar lições proveitosas para nossas vidas e para aqueles que precisam de uma orientação. Ó Deus, ouve a nossa oração, Senhor, e nos dá alegria em estudarmos e aprendermos a Tua palavra. Esta oração que fazemos em nome de Jesus, Pai, agora e para todos sempre. Amém. Amados irmãos, nós vamos começar a estudar a armadura de Deus. E eu vou ler o texto, depois a gente vai ver o comentário desse texto que eu vou ler. O irmão abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. O texto diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aí está, queridos, a armadura de Deus, quando o apóstolo Paulo nos diz que devemos nos revestir
da armadura de Deus, é porque a luta é renhida e não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim contra as forças espirituais do mal, atuando, não é? Contra os dominadores deste século. Contra o mundo tenebroso, né? Como ele diz aqui, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus queridos, o versículo 10, ele nos diz realidades marcantes para nossas vidas. Paulo está chegando ao fim da sua epístola. Esta carta maravilhosa, carta aos Efésios. Agora, ele faz um apelo a toda a família de Deus como soldados de Cristo. Todo verdadeiro filho de Deus aprende depressa que a vida cristã é uma guerra. As hostes de Satanás tentam impedir e obstruir a obra de Cristo e querem colocar cada crente fora de combate. Quanto mais o cristão for atuante no serviço do Senhor, mais sentirá os ataques ferozes do inimigo. O diabo não desperdiça a sua munição com cristãos nominais. Cristão de faz de conta. Estes, o diabo não se preocupa com eles. Ele vai gastar a sua munição. Além disso, é fato que, com a nossa própria força, não somos capazes de vencer o diabo. Portanto, a primeira admoestação é que devemos ser fortalecidos no Senhor e nos abundantes recursos da sua força. Os melhores soldados de Deus são os que estão cientes da sua própria fraqueza e ineficácia e por isso se apoiam somente nele. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27b. A nossa fraqueza implora o socorro da força do seu poder. Nós sabemos da nossa incapacidade de lutarmos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E por isso, a nossa fraqueza implora o socorro da força do seu poder. Já no versículo 11, nós encontramos: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O segundo comando trata da necessidade da armadura divina. Os crentes devem revestir-se de toda a armadura para poder ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Precisa ser completamente revestido com a armadura. Uma ou duas peças não bastam. Nada menos que todo equipamento que Deus fornece servirá para nos manter invulneráveis. O diabo tem muitas estratégias: desânimo,
frustração, confusão, falhas morais e erros doutrinários. Ele conhece o nosso ponto fraco e o ataca. Se não conseguir nos vencer de uma maneira, ele tenta de outra, mas ele está sempre a investir contra o soldado de Cristo. Só que revestido de toda a armadura, ele não consegue derrotar o soldado de Cristo. O versículo 12 nos diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados, essa guerra não é contra filósofos ateus. Está preocupado com os ateus? Se preocupe com eles, não. Não. A nossa luta não é contra ateus, contra filósofos descrentes, não. Contra sacerdotes mentirosos, não. Praticantes de cultos que negam a Cristo ou governantes desleais. A batalha é contra as forças demoníacas, contra batalhões de anjos caídos, contra espíritos maus que têm imenso poder. Embora não possamos vê-los, estamos cercados constantemente por seres espirituais malignos, mesmo sendo verdade que não podem habitar num crente verdadeiro, eles podem oprimi-lo e molestá-lo. O crente não deve se preocupar continuamente com o demonismo, tampouco deve viver com medo de demônios. Na armadura de Deus, ele tem tudo o que é necessário para suportar os seus ataques. O apóstolo chama de anjos caídos, de principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não temos conhecimento suficiente para distinguir entre esses termos. Talvez se refiram a líderes de espíritos com graus diferentes de autoridade, que equivaleriam, no âmbito humano, aos nossos presidentes, governadores, prefeitos, presidente de Câmara e vereadores. Eles têm a sua hierarquia, eles têm a sua cadeia de comando. Nós não temos que nos preocupar, irmãos. Nós temos é que estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque esses espíritos maus, eles se curvam, todos eles se curvam diante do Espírito Santo de Deus. Esteja cheio do Espírito do Senhor e essas trevas serão todas vencidas e derrotadas pelo poder do nome de Jesus. Vamos ver o versículo 13. Versículo 13 nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que coisa maravilhosa!
E depois de permanecer e ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus irmãos, é provável que enquanto Paulo escrevia essa epístola, fosse vigiado por um soldado romano vestido com sua armadura, sempre pronto a ver no reino natural uma lição espiritual. Ele faz a seguinte comparação: estamos cercados por inimigos formidáveis. Devemos tomar toda a armadura de Deus para podermos resistir quando o conflito atingir a sua mais intensa ferocidade. Então, quando a fumaça da batalha tiver desaparecido, ainda poderemos ficar de pé. O dia mau provavelmente se refere a qualquer momento em que o inimigo vem contra nós, como um dilúvio. A oposição de Satanás se assemelha a ondas que avançam e retrocedem. Mesmo depois da tentação do nosso Senhor no deserto, o diabo deixou Jesus apenas por algum tempo. Você vai ver isso aí em Lucas capítulo 4, versículo 13. O inimigo insistente. Se ele insistiu com Jesus, ele vai insistir conosco também. Mas ele é o inimigo vencido e derrotado. O versículo 14 nos diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A primeira peça da armadura mencionada é o cinto da verdade. Certamente devemos ser fiéis, atando a nós a verdade da palavra de Deus. Porém, também é necessário que a verdade nos prenda. Devemos aplicá-la à nossa vida diariamente. Porque Filho de Deus tem a palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, disse o Senhor Jesus. Quando enfrentamos tudo pela verdade, encontramos força e proteção no combate. A segunda peça é a couraça da justiça. Todo crente é revestido com a justiça de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos mostra a verdade. Mas devemos também manifestar integridade e retidão na nossa vida particular. Alguém disse: quando o homem é revestido da justiça prática, ele se torna invencível. Palavras não servem de defesa contra uma acusação, porém a vida reta serve. Quando a nossa consciência está livre de ofensas contra Deus e os homens, o diabo não tem nenhum alvo para atacar. Davi se revestiu da couraça da justiça em Salmos 7, de 3 a 5. Salmos 7, de 3 a 5, a gente vai ver que Davi se revestiu da couraça da justiça. O Senhor Jesus usava essa couraça o tempo todo. Está lá em Isaías 59, 17. Isaías 59, 17 nos mostra que Jesus usava esta couraça
o tempo todo. E o versículo 15 nos mostra: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O soldado deve ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Isso sugere prontidão em levar as boas novas da paz e, portanto, uma invasão do território inimigo. Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra minha igreja, porque a igreja de Jesus vai lá dentro do inferno buscar aquele que está preso, acorrentado, incapaz, mas a igreja vai lá e liberta aquela pessoa e traz para o reino de Jesus, o reino da glória, o reino do seu amor. Por isso que nós somos revestidos com os nossos pés do Evangelho da paz. Nós invadimos o território inimigo, vamos buscar aqueles que não têm capacidade de se defender. Quando descansamos nas nossas tendas, estamos em perigo de morte. Nossa segurança está em seguir os pés do Salvador nas montanhas, levando as boas novas e anunciando a paz. Isaías 57:2 e Romanos 10:15. O versículo 16 nos diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis espagar todos os dardos inflamados do maligno. O soldado também deve usar sempre o escudo da fé, para que, quando os dardos inflamados do maligno voarem na sua direção, batam no escudo e caiam sem fazer nenhum mal. Fé aqui significa firme confiança no Senhor e na sua palavra. Quando as tentações surgem, quando as circunstâncias nos são contrárias, quando as dúvidas atacam, quando há ameaça de naufrágio, a fé olha para cima e diz: creio em Deus. Creio em Deus. E a fé continua vitoriosa. O versículo 17 nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete que Deus nos dá é a salvação. E encontramos isso em Isaías 59:17. Por mais feroz que seja a luta, o cristão não perde o ânimo, pois sabe que no fim a vitória é certa. A certeza do livramento faz com que não retroceda nem se renda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Isto nos mostra Romanos 8:31. Por fim, um soldado empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A ilustração clássica disso é a maneira como o Senhor Jesus utilizou essa espada no seu encontro com Satanás. Por 3 vezes, ele citou a palavra de Deus. Não versículos lançados de forma desconexa, mas textos apropriados que o Espírito Santo lhe deu na ocasião.
Lucas 4, de 1 a 13, nos mostra esta realidade. A palavra de Deus aqui não é a Bíblia toda, mas a porção especial mais apropriada para a ocasião, para rechaçar o inimigo na hora certa. David Watson diz: Deus nos dá toda a proteção necessária. Precisamos zelar para que o nosso andar com o Senhor mostre sinais de ser verdadeiro. Temos de zelar para que a nossa vida seja reta, justa na relação com Deus e com os nossos semelhantes. Zelar para que onde formos busquemos sempre a paz e juntos levantemos o escudo da fé, apagando os dados inflamados do maligno e protegendo a nossa mente do medo e da ansiedade que facilmente podem nos atacar. Temos de cuidar para que, no poder do Espírito, utilizemos a palavra de Deus com bons resultados. Não esqueçamos que foi com muitos golpes da espada da palavra de Deus que o Senhor Jesus venceu o seu adversário no deserto. E o versículo 18 nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus amados, a oração não é mencionada como peça da armadura. Porém, não é exagero dizer que ela é a atmosfera em que o soldado deve viver e respirar. É em espírito de oração que o soldado deve vestir sua armadura e enfrentar o inimigo. A oração não deve ser esporádica, mas sim contínua. Um hábito e não um ato isolado. O soldado deve orar de várias formas: oração pública, oração particular e espontânea, súplicas e intercessão, confissão e humilhação, louvor e ações de graças. A oração deve ser no espírito, ou seja, estimulada e dirigida por ele. Que valor terão orações formais, meramente recitadas de cor, sem considerar o seu sentido na luta contra as hostes do inferno? Tem de haver vigilância na oração, vigiando com toda perseverança. Temos de vigiar contra a tendência de toscanejar, de deixar a mente vagar e de nos preocupar com outras coisas. A oração requer que estejamos alertas e concentrados espiritualmente. Tem de haver perseverança na oração. Meus irmãos, tem que haver atenção, tem que haver seriedade, temos que estar alerta, e temos que estar concentrados espiritualmente. Tem de haver perseverança na oração, temos de pedir, buscar e bater. Lucas 11:9. A súplica deve ser feita por todos os santos, pois eles também estão no combate e precisam de ser sustentados em oração pelos seus companheiros de batalha. É o que nós dizemos sempre:
É um orando pelo outro. É um intercedendo pelo outro. É nos irmanando na oração que vamos nos fortalecendo. E o versículo 19, ele nos diz: e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Meus irmãos, com referência ao pedido pessoal de Paulo e também por mim, Black diz: note como esse pensamento difere das ideias sacerdotais, porque o sacerdote era chamado sempre para interceder. O sacerdote, a mente do sacerdote era voltada sempre para interceder. E o apóstolo Paulo aqui difere do pensamento do sacerdote. Ele também pede oração por ele. Ele também pede súplica por ele. Ele sente que precisa de oração. E todos nós precisamos de oração. Com referência ao pedido pessoal de Paulo e também por mim, Black diz: note como esse pensamento difere das ideias sacerdotais. Longe de Paulo a noção de ter um estoque de graça para todos os efésios. Antes, pelo contrário, ele necessitava de suas orações para que, do único depósito vivo, a graça necessária pudesse ser concedida a ele. Paulo escrevia da prisão. No entanto, não pediu que fosse solto em breve. Antes pediu que lhe fosse concedido, no abrir da sua boca, a palavra para com intrepidez declarar o mistério do Evangelho. Essa é a última vez que Paulo menciona o mistério na epístola aos Efésios. Diz que é a razão pela qual está preso. No entanto, não se lamenta, mas deseja divulgá-lo ainda mais. E encerrando essa sequência, no versículo 20, nós encontramos: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Que consciência de missão mostra o apóstolo Paulo aqui. Geralmente aos embaixadores é concedida imunidade diplomática contra a prisão. Porém, os homens toleram tudo, menos o Evangelho. Não há outro assunto que suscite tanta comoção, cause tanta hostilidade e suspeita e provoque tanta perseguição. Por isso, o representante de Cristo era um embaixador em cadeias. Ed explica o legado do soberano mais poderoso, encarregado de uma embaixada de nobreza sem par e levando consigo credenciais de autenticidade inconfundível. É detido em cativeiro. A parte da mensagem que Paulo mais provocou a hostilidade dos religiosos foi a afirmação de que os crentes judaicos e os gentios formavam agora uma nova sociedade com igualdade de privilégios e que confessava Cristo como seu cabeça. Como as pessoas não entenderam, irmãos? Como as pessoas não entenderam? Perseguiram e prenderam o apóstolo Paulo. E agora ele está chegando aqui ao final e ele apresenta Tíquico, o seu companheiro,
o seu ajudador de ministério. Ele diz: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. A paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus. Queridos, Paulo enviou Tíquico de Roma a Éfeso a fim de dar aos santos notícias de como estavam passando. Ele recomenda Tíquico como o irmão amado e fiel ministro, servo do Senhor. O nome desse homem aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Ele fez parte do grupo que acompanhou Paulo na viagem da Grécia para a Ásia. Atos capítulo 20, versículo 4, nos mostra a realidade. E possivelmente o mensageiro a Tito em Creta. Tito 3,12 também fala desta realidade. Dessa vez, a sua dupla missão era informar aos santos sobre o bem-estar de Paulo na prisão e também encorajar o seu coração, acalmando qualquer preocupação que tivessem. O versículo 23 nos mostra: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nos últimos versículos temos as saudações características de Paulo: paz e graças. Unindo as duas palavras, ele deseja aos seus leitores a soma de todas as bênçãos. Ao combinar termos próprios de judeus e gentios, é possível que ele esteja fazendo referência sutil ao mistério do Evangelho. Judeus e gentios agora juntos em Cristo. No versículo 23, Paulo deseja que seus leitores tenham paz e amor com fé. Paz fortaleceria seu coração em cada circunstância da vida. Amor os capacitaria a adorar a Deus e colaborar uns com os outros. A fé lhes daria poder para fazer proezas na batalha cristã. Todas essas bênçãos vêm da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um fato que seria impossível se Cristo não fosse igual ao Pai. O versículo 24 finalmente nos diz, encerrando e fechando essa epístola: a graça é com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é o fechamento da epístola. Aí é como se ele passasse a chave, fechando a epístola. Finalmente o amado apóstolo deseja graça para com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro amor cristão é permanente. Às vezes vacila, ameaça extinguir-se, porém nunca acaba ou apaga. Faz tempo que a prisão em Roma ficou sem o seu nobre ocupante. O grande apóstolo já entrou na posse do galardão e se encontrou face a face com o seu amado. Porém,
Sua carta ainda está conosco, tão nova e viva como no dia em que saiu da pena e do coração do apóstolo. Ela ainda apresenta palavras de instrução, inspiração, convicção e exortação. Ao comentar sobre Efésios, e agora chegando ao término desse comentário, estamos em pleno acordo com as palavras de H.W. Webb People, que diz: não há, talvez, nada escrito no livro de Deus que seja tão majestoso e maravilhoso. Por isso, é impossível qualquer homem, mesmo o mensageiro de Deus, fazer justiça a essa carta no espaço que nos cabe. Espero, contudo, que ao menos possamos nos aproximar dela, procurando ensinamentos sobre a santidade, e que esses ensinamentos nos impulsione a levar uma vida mais nobre, mais elevada do que a que tivemos até aqui, e através da qual sejamos capazes de glorificar a Deus. Que o seu Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ensine a sua palavra, nos dê acesso à riqueza dos seus ensinos. Queremos, neste momento, fazer um preito de gratidão ao apóstolo Paulo. Queremos louvar, engrandecer e exaltar ao Senhor nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, por esta carta tão maravilhosa. Não podemos deixar de registrar um preito de gratidão ao apóstolo Paulo. Que Deus possa nos iluminar e possamos muito aprender através do estudo da carta aos Efésios. Deus abençoe aos amados irmãos. Deus abençoe a amada Igreja de Jesus e que possa tirar lições e aprendizados cada vez maiores através da carta aos Efésios. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra e aprendemos de ti. Nós agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos deu este grande privilégio de estudarmos sobre a carta aos Efésios. Continua, Senhor, nos ensinando, nos mostrando e nos orientando. Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos e até a próxima sexta-feira.